Saiu o capítulo novo de Jinx e eu trouxe alguns pontos para podermos conversar sobre. O capítulo foi basicamente em volta da trama do assédio que o Dan sofreu antes no antigo hospital que ele trabalhava. Então, nesse capítulo, a gente vê a primeira coisa que é os traumas de um abuso, né, de um assédio, que é essa hipervigilância, né, essa insegurança, o medo que ele tem. E tanto que ele ainda também tem a sensação de medo extremo quando ele vê esse médico, porque é um gatilho das coisas que ele já passou no passado com esse mesmo médico, que é o fato dele ser demitido, dele ser abusado, dele ser injustiçado, né? E assediado. Então, primeiro de tudo, a gente tem essa cena, que é ele tendo esse gatilho dessa sensação das coisas passadas que ele sofreu com esse médico. Em seguida, ele vai pro banheiro, dá uma respirada. A gente, em seguida, tem Jae Kyung descobrindo algumas coisas sobre. O médico estava falando mal do Dan e o Jae Kyung estava se irritando ao ponto de quase bater nele, se não fosse pelo Dan pedindo para não bater por causa que ele tem combate logo. E se ele tivesse envolvido com alguma coisa desse estilo, porque poderia envolver polícia, provavelmente ele seria suspendido. Então, depois disso, a gente tem os dois indo para casa e o Dan falando pro Jae Kyung o que aconteceu de fato entre ele e esse médico. E a gente tem o outro ponto, que é, conforme o Dan explicava pro Jae Kyung o que aconteceu entre ele e esse médico no passado, o Jae Kyung foi notando o quão profunda e danosa foram suas ações com o Kim Dan no passado. A gente vê a ficha caindo do Jae Kyung e ele sabia que ele tinha sido péssimo com o Dan, mas ele não tinha se tocado do o quão danoso isso tinha sido. A gente vê em um personagem que já tá mudando um pontapé para uma mudança fixa, porque ele já estava mudando, principalmente mudando um pouco a sua visão de mundo, perdoando um pouco mais, tendo um pouco mais de paciência com as pessoas, sendo um pouco mais resiliente com as situações. E isso porque ele tinha se tocado o quão ele estava sendo egoísta diante das situações e mal, né? Ele estava sendo mal e egoísta em muitas situações. Não só envolvendo o Dan, mas sim na vida dele. Então, quando essa visão de mundo já não faz mais sentido para ele, conforme ele vê as ações que ele fazia e a visão de mundo dele vai mudando, as ações mudam também. Só que ele estava um pouco preso em uma situação do qual ele mudou por causa do Dan, né? O gatilho inicial dessa mudança foi o Dan. Isso é muito claro. Mas aqui a gente tem um pontapé para, tipo assim, para além de já ter caído a ficha, meio que dar um último choque de realidade de o quão danoso ele foi. E mudar definitivamente a visão de mundo dele sobre as coisas, do qual ele amadureceu a visão de mundo dele diante dessas situações. E não digo só por causa do Dan, mas também de uma forma geral, sabe? Quando ele entende que ele não importa o que uma pessoa é para você tratar ela mal. Você não sabe o passado, você não sabe o que ela passou, você não sabe as marcas dela. Então não tem como você agir daquele jeito, né? Todo mundo merece um tratamento, um mínimo de educação, de respeito, né, e de empatia. E eu não tô querendo dar profundidade para a obra, tá? Mas eu digo porque essa é uma situação que a gente pode aplicar no dia a dia. Você, sem querer, acabou tratando uma pessoa mal e depois você descobre que essa pessoa, sei lá, acabou fazendo uma coisa que você não gosta porque ela tinha passado por alguma coisa naquele dia. E acabou te irritando porque ela estava muito triste, porque ela estava muito carente, porque ela estava muito chorosa. E você acabou tratando ela mal porque você ficou sem paciência. E quando você descobre o que ela tinha passado, muitas vezes você fala assim, poxa, desculpa, eu não sabia. É essa situação que dá para aplicar no dia a dia.
E a gente vê se essa mudança no Jack Young também é uma mudança genuína quando o fato de que, quando ele não estiver com o Dan perto, ou por exemplo, se o Dan não decidir não ficar com ele depois do combate, se essa mudança ainda permanecer, é uma mudança genuína do lado dele. Caso o Dan não decida não ficar e o Jack Young fala assim, já que o Dan não vai ficar, então eu vou voltar a ser quem eu era. Então não é uma mudança de amadurecimento, é uma mudança passageira, temporária. Para a gente poder mudar, a gente tem que aceitar o que a gente é, né? A gente tem que falar assim, poxa, eu sou tal coisa. Construir a partir daquilo sua mudança. E o Jack Young, ele aceita o que ele é, né? Ele viu as coisas que ele tá fazendo, e então eu creio que vai ser uma mudança genuína. Então, assim, é um manhwa simples. Sim, é um manhwa sem muita profundidade, assim, com complexidade psicológica. Não, mas dá pra ver que muitas histórias, por mais bobas que sejam, porque eu não considero Jinx uma super trama, mas dá pra ver que mesmo histórias, por mais bobas que sejam, ou ainda assim, se você quiser, você consegue analisar de cima e ver algumas situações que você pode trabalhar o seu pensamento. Eu sei que não é tão profundo assim, e eu realmente não acho que seja. Mas eu gosto de trazer essas situações de manhwa para a gente refletir sobre algumas coisas. E como Jinx é basicamente o único manhwa que eu tenho acompanhado, é o que eu posso trazer, tá? Então, é isso. Beijos.